que agradeço a oportunidade de realizar esta entrevista e começo por perguntar-lhe como é que funciona o Palmeira, que escalões é que tem, quantos atletas é que tem nesta altura? Neste momento o Palmeiras tem cerca de 250 atletas em toda a sua formação, desde o escalão de petizes até o escalão de sub-17. E esta escola, o Palmeiras, é inteiramente gerida pelo aquilo que é o Sporting Clube de Braga. Denomina-se como Escola Guerreiros do Futuro e abrange até à idade, como já disse, dos sub-17. São cerca de mais ou menos 250 a 255 atletas. Pretendemos, porque somos direção há apenas 3 meses, fomentar a formação e fazer isto de forma sustentada e criar, dentro de sensivelmente 2 anos, júniores e depois fazer a transição para o futebol sénior. De momento é aquilo que é possível ter e é aquilo que o clube quer ter para trabalhar nas condições que se exigem. Nós somos criados através do Palmeiras do Brasil, portanto somos a filial número 1 na Europa do Palmeiras do Brasil. Pedimos uma autorização especial àquele que foi o Palmeiras do Brasil. Para adotar o nome e o símbolo. Exatamente, essa autorização foi concedida e a partir daí foi criado pelo... Normalmente, não todos os anos, mas de 2 em 2 anos, eles costumam sempre mandar uma lembrança para aquilo que são as nossas instalações. Nesse sentido também lhe pergunto, como foi eleito há pouco tempo, quais é que são os objetivos para o futuro do Palmeiras? Os objetivos passam essencialmente por, numa primeira fase, amenizar aquilo que é uma dívida grande que a instituição tem há mais de 15 anos, que foi sendo regularizada e estabilizada pela direção que cá esteve, mas que ainda se encontra em valores altos, pelo que essa é prioridade. E até isso estar estabilizado, não podemos sonhar com nada que não seja tirar os pés do chão. Portanto, até isso estar estabilizado, vamos procurar fazer as coisas com pés e cabeça e depois sim pensar em outros projetos maiores. E esse acordo com o Sporting Braga já existia na altura em que os 6 jogadores da seleção jogavam aqui? Sim, é um acordo longo, com muitos anos já. Foi um acordo possível e nomeadamente aquilo que foi a qualidade que pudermos ter nesses escalões deveu-se muito àquilo que também foi as participações dos campeonatos nacionais, onde ainda não era permitido as equipas, existirem equipas B nos campeonatos nacionais, ou seja, o Palmeiras funcionava essencialmente como uma equipa B daquilo que era o Sporting Clube Braga e pudemos daí beber imensa qualidade e imensa experiência naquilo que foi o clube, num patamar que nunca tínhamos estado por tanto tempo e foi possível todo este projeto e toda esta capacidade e toda esta qualidade nos intervenientes que agora estão a dar frutos. A equipa esteve quase sempre nos nacionais, há sensivelmente 4 anos deixou de estar com a criação das equipas B por parte do Sporting Clube de Braga. Conseguimos estabilizar o clube sensivelmente 2 anos naquilo que foi os campeonatos nacionais, mas depois também face alguma dificuldade naquilo que é a aquisição de atletas, voltámos a recair naquilo que foram os distritais. O projeto passa naturalmente por voltar a subir aos nacionais, mas até, como eu vos referi, até termos as coisas estabilizadas. Isto em qualquer escalão, transversal? Sim, transversal a qualquer escalão. Sendo que os 2 que estiveram mais tempo naquilo que foi o Campeonato Nacional foram o Sub-15 e o Sub-17. Foram aqueles onde existia uma relação de maior proximidade com o Sporting Clube de Braga nos Campeonatos Nacionais. E de que forma é que não só o clube, mas também a Vila Palmeira recebeu a notícia dos 6 convocados para a seleção? Olha, é um orgulho, a palavra que podemos utilizar é orgulho, porque foram meninos que cresceram aqui connosco, alguns deles estiveram só uma época, outros 2, outros 3, fizeram o seu processo de formação no Palmeiras em conjunto com o Sporting Clube de Braga e poder vê-los crescer e chegar ao mais alto nível do futebol nacional e mundial é fantástico. Vê-los ainda a representar a nossa seleção, acho que é a cereja no topo do bolo mesmo. E qual é que é o segredo do sucesso de tantos craques saírem desta escola? O segredo, pela pouca experiência que tenho no futebol, é a exigência que colocamos no trabalho todos os dias, as condições que também damos aos atletas, porque com o protocolo estabelecido com o Sporting Clube Braga é natural que damos condições aos atletas que em outros sítios se torna mais difícil de o conseguir. E, portanto, eu acredito que sejam as exigências, a exigência que colocamos todos os dias e as condições que damos ao atleta, para que ele possa evoluir. E em relação ao mecanismo de solidariedade da FIFA, por exemplo,
é algo que é importante para as contas do clube, nomeadamente quando esses jogadores são transferidos por grandes quantias? Eu diria que é algo vital, sobretudo para um clube como o Palmeiras, onde a antiga direção cá esteve já há muitos anos deixou uma dívida muito avultada e os mecanismos de solidariedade permitiram a sustentabilidade do clube e eu arrisco-me a dizer que a existência do mesmo também, até aos dias de hoje. Se não fosse isso, seria muito difícil hoje, se calhar estarmos aqui sentados a conversar com o clube em atividade. Mas então, o Palmeiras recebe boas contrapartidas das transferências? Sim, recebe boas contrapartidas sempre que um jogador é formado nos nossos escalões de formação e assina aquilo que é um contrato profissional. A partir desse momento, o clube passa sempre a receber por cada contrato profissional, por cada transferência, digamos assim, que o atleta assuma uma porcentagem. Mesmo que o período tenha sido curto, como é o caso do Tomás Araújo, que esteve cá. Sim, mesmo que o período seja de um ano. Estamos a falar basta um ano para estar cá, para conseguirmos depois acionarmos o mecanismo de solidariedade da FIFA. E no futuro essas quantias podem continuar a, se surgirem mais casos, entretanto, podem continuar a ser importantes para o... Sim, se surgirem mais casos e felizmente tem surgido pela qualidade de formação que temos nos nossos escalões e porque há casos que ainda vão surgir, temos essa certeza, portanto acredito solenemente que vamos dar continuidade a esses casos e à garantia de um mecanismo de solidariedade de FIFA e também acredito que há jogadores neste momento em atividade, nomeadamente, por exemplo, o Francisco Trincão, portanto fala-se muito numa possível transferência até para a Premier League, portanto tudo que sejam essas transferências nós voltamos a acionar esse mecanismo de solidariedade. O Braga nunca equacionou abandonar o acordo? Como é que se geriu isso tudo? Foi gerido de uma forma totalmente pacífica. As relações com o Sporting de Braga são excelentes. Foi uma transição natural e o Sporting Clube de Braga, sendo uma instituição de Primeira Liga, tinha que ter equipas B, não havia forma de conseguirmos dar a volta a isso. No entanto, a transição foi completamente pacífica. Nós temos que perceber o lado do Sporting Clube de Braga, o Sporting Clube de Braga percebeu o nosso. Nunca houve intenção de acabar com o protocolo, pelo contrário, renová-lo. Temos a indicação neste momento que o protocolo é renovado pelo menos até 2029. Estamos em processo de negociação, mas temos praticamente essa certeza que o protocolo será negociado e fechado, pelo menos até ao término do mandato do Presidente António Salvador, que coincide precisamente na data de 2029. Relativamente à pergunta que me colocou, se compromete aquilo que é, digamos, a qualidade dos plantéis. Eu continuo a achar que o Palmeiras é um sítio onde as pessoas querem estar, onde os atletas querem estar e onde continua a existir muita qualidade. Naturalmente que se não pudermos ter a qualidade a 90%, eu acredito que teremos aqui a 60%, 70%. Mas não acredito que comprometa na sua totalidade aquilo que é as qualidades dos plantéis e os futuros mecanismos de solidariedade. E há pouco referiu que o José Sá é um menino da casa, ele mora aqui perto e costuma visitar o Palmeiras. E há mais algum caso desses 6 jogadores que vêm cá regularmente? Temos outros casos como o Tomás Araújo, sempre que é possível visita as nossas instalações. O Vitinho, por exemplo, sendo um atleta do Sporting Clube de Braga que não passou por aquilo que é o Palmeiras, mas também nos visita com alguma regularidade. É alguém que nutre um carinho aqui pelo clube. O nosso menino da casa é o José Sá, naturalmente. É alguém que reside cá na vila, é alguém que nos visita sempre que os campeonatos profissionais e a sua vida profissional permite, e é alguém por quem nós teremos, naturalmente, um carinho muito, muito, muito especial. Jogou consigo? Exatamente, jogou comigo cerca de 2 anos. Tive a oportunidade e o privilégio de ser colega de equipa dele durante 2 anos, como guarda-redes, onde ele sempre foi. Temos uma história algo curiosa. O José Sá começou por ser avançado naquilo que foi o início da sua formação e depois houve um treinador, tivemos cá um treinador que o desafiou de certa forma a experimentar aquilo que era a baliza. A partir daí agarrou aquilo que foi o lugar e nunca mais experimentou outra posição. E ainda bem que o fez. E acabou por tramar o Pedro. Exatamente, acabou por me deixar por jogar muitas menos vezes do que aquela que eu gostava, mas ainda bem que assim foi. Foi um privilégio ter feito parte da equipa dele.
E acredita que os 6 possam ter de uma forma ou outra um papel importante no Mundial? Sim, eu penso que sim. Eu penso que são jogadores que fazem parte já de um lote muito restrito daquilo que são os jogadores onde todos aqueles queriam estar. Portanto, eu penso que todos, cada um à sua medida, pode ser uma peça essencial e uma peça-chave naquilo que é o objetivo que todos queremos, enquanto portugueses, que é a conquista do Mundial. Estive cá como jogador e depois desempenhei na antiga direção, onde fomos eleitos em 2019, desempenhei o cargo de vice-presidente. Depois, por motivos profissionais, tive que me afastar um bocadinho e agora regresso como presidente. Um desafio duro.